Vamos fazer a resolução do exercício 3.7 do capítulo 3. Um tubo admite água, massa específica de 1000 kg por metro cúbico, num reservatório com a vazão de 20 litros por segundo. No mesmo reservatório é trazido óleo, massa específica de 800 kg por metro cúbico, por outro lado do tubo com a vazão de 10 litros por segundo. A mistura homogênea é descarregada por um tubo cuja seção tem uma área de 30 centímetros quadrados. Determinar a massa específica da mistura no tubo de descarga e sua velocidade. Então, a gente vai apresentar aqui inicialmente, nessa questão, a lógica da resolução para depois a resolução de forma formal, né? Então, eu vou começar pela determinação da velocidade da mistura. A gente quer descobrir essa velocidade, tá certo? Então, para descobrir essa velocidade, a gente tem que determinar através da vazão, sabendo que a vazão em 3, né, é velocidade vezes a área. Então, para achar essa velocidade, eu vou precisar descobrir quem é a vazão em 3, né, e quem é a área 3. A área 3 ele já forneceu, a gente está vendo ali em cima, né, que ele disse que é 30 centímetros quadrados. Então, a área 3 a gente já tem. O que a gente vai precisar resolver depois é converter isso para metros quadrados, tá certo? Então, falta agora a gente determinar quem é essa vazão em 3. Para determinar a vazão em 3, a gente tem que analisar que não foi dito que tinha compressibilidade de nenhum fluido, né? Só está havendo uma mistura dos fluidos. Então, esses dois fluidos iniciais, o óleo e a água, estão se misturando e vai sair um fluido resultante dessa mistura. Tá? Então, a gente vai ter uma vazão, ou desculpa, uma massa específica 3 equivalente aí dessa mistura. E vai sair com uma certa velocidade. Então, sendo essa mistura, né, ocorrendo essa mistura sem a compressibilidade, a gente pode utilizar a equação da continuidade, né, a equação genérica da vazão em volume, onde o somatório das vazões de entrada vai ser igual ao somatório das vazões em volume da saída, tá certo? Então, quem está entrando, a vazão em volume em 1 mais a vazão em volume em 2 é igual a vazão em volume em 3. Ele forneceu, né, como está dito ali em cima, né, a vazão em volume nas duas seções, tá certo? Para o óleo e para a água. Então, é fácil a gente descobrir quem é a vazão em volume na seção 3. Então, descobrindo a vazão em volume, a gente determina, é o que faltava para a gente determinar a velocidade em 3. Um detalhe que posteriormente a gente tem que converter esses 10 litros por segundo em metros cúbicos por segundo, tá? Deixando as unidades coerentes. Então, rearrumando a fórmula para que a gente consiga determinar a vazão em 3, que é o somatório das vazões em 1 e 2. Essas duas ele forneceu, basta converter depois para metros cúbicos por segundo, a gente então consegue determinar a vazão em 3. Com a vazão em 3 determinada, a gente já sabendo quem é a área em 3, né, é possível a gente determinar a velocidade em 3. Tá? Então, esse é o procedimento de resolução para a determinação da velocidade. Agora, a gente vai determinar a massa específica. Então, a gente tem que utilizar uma equação em que envolva a massa específica. Então, nesse caso, a gente vai usar a equação, né, genérica da vazão em massa, onde o somatório das massas, vazão em massa da entrada é igual ao somatório das vazões em massa na saída. Então, na entrada está entrando óleo e água e está saindo a mistura. Então, eu vou querer descobrir qual é a massa específica dessa mistura. A gente sabe que vazão em massa, né, ela é massa específica vezes vazão em volume. Então, da nossa equação, né, da vazão em massa, a gente substituindo aí, no lugar de vazão em massa, colocando massa específica vezes vazão em volume de cada uma, a gente vai ter a seguinte equação. Né? Então, aí nesse caso, a gente consegue determinar a vazão em massa da seção 3. Isolando aqui, né, a vazão em massa para a gente determinar ela, e observe que ele forneceu, a questão já forneceu esses dados, a gente tem a vazão em massa, a massa específica da água, a massa específica do óleo, tá certo? A vazão em volume da água e vazão em volume do óleo, tá? Então, essas informações todas a gente teve, né? E a gente também determinou a vazão em volume do ponto 3. Então, com isso, é fácil de nós obtermos aí
a massa específica no ponto 3. Agora só aquela história das conversões, né? 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, então a gente pode escrever 1 metro cúbico é igual a 1 vezes 10 à terceira litros, ou seja, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, para converter essa vazão, por exemplo, de 20 litros por segundo, no lugar de litros, né, eu vou escrever 10 a menos 3 metros cúbicos, tá certo? Então, 20 litros por segundo é a mesma coisa que escrever 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Também em relação a metro, o metro tem 100 centímetros, ou a gente escreve assim, né? 1 metro é igual a 1 vezes 10 ao quadrado centímetros. Se eu levar ambos os lados ao quadrado, né? Então 1 metro quadrado é igual a 1 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Como eu quero centímetros, vou passar o 10 à quarta dividindo. Então 1 centímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se eu quero determinar ali quem é 30 centímetros quadrados, é equivalente a 30 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá certo? Então agora a gente vai resolver, né, colocar os valores e resolver formalmente essa questão. Então, os dados aí da seção 1, a massa específica da água, a vazão em volume da água, já convertida para metros cúbicos por segundo, também em relação ao óleo, a massa específica do óleo e a vazão em volume já convertida para metros cúbicos por segundo. E na seção 3, ele forneceu a área, a gente já está convertendo ela também para metros quadrados. E ele pede tanto a velocidade da saída, a velocidade em 3, como também a massa específica da mistura. Então a gente vai, como os fluidos são incompressíveis, a gente pode utilizar a equação genérica da vazão em volume, somatório das vazões de entrada igual à da saída. Nesse caso, a gente sabe que a vazão em volume 1 mais a vazão em volume 2 é igual a vazão em volume 3. A gente consegue determinar então as vazões, a vazão em 3 pelo somatório das duas vazões 1 e 2. Tá? Só substituindo os valores, a gente determina então que a vazão em 3 é de 30 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, com essa hipótese da vazão em 3, a gente consegue determinar, né, a velocidade em 3, só arranjando a fórmula, porque a gente já tem a informação da vazão e da área em 3. Substituindo aí os valores da vazão e da área, a gente obtém a velocidade no ponto 3. Então, dando continuidade agora para a gente determinar a vazão, a massa específica no ponto 3, através da equação genérica da vazão em massa. Tá? Então, vazão em massa da entrada, somatório das vazões em massa da entrada é igual ao somatório das vazões em massa na saída. Então, vazão em massa em 1 mais vazão em massa 2 é igual a vazão em massa em 3, sabendo que vazão em massa é massa específica vezes vazão em volume, e substituindo aqui na nossa fórmula, só passando agora a vazão em 3, dividindo, vazão em volume 3, dividindo toda a equação, para a gente isolar a massa específica em 3. Então, todos esses valores já foram calculados e fornecidos pela questão. Basta a gente substituir aí os valores, né, que a gente consegue obter a vazão em massa não, desculpe, a massa específica no ponto 3, que é 933 kg por metro cúbico. Tá certo? Aí está resolvida a nossa questãozinha.